Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais este culto online, a um estudo bíblico, onde a palavra de Deus ela vai com certeza chegar aos nossos corações e fazer-nos pessoas melhores. Eu não sei como tem passado desde a segunda quinzena de março até o presente dia, até o dia de hoje. Então, vários meses já se passaram depois que começou a pandemia, o isolamento social, muita coisa aconteceu no nosso país, muita coisa tem acontecido no mundo inteiro e tenho certeza que afetou de forma direta ou indireta a sua vida. E no meio disso, nós quase que não temos muita dificuldade de compreender que a vida ela é imprevisível. Acredito que você não esperava no ano passado, eu não acreditava, nunca imaginaria em 2019 que passaríamos por um problema como nós temos passado nos dias de hoje, com esse isolamento, com pandemia, comércio fechando, pessoas andando de máscara no centro da cidade, na verdade, em todos os lugares, dentro dos carros, enfim, que teríamos cultos pela internet, impossibilitados de cultuar ao Senhor na igreja. Já louvamos ao Senhor porque as portas se abriram com apenas 30% da capacidade do prédio, mas já voltamos a cultuar ao Senhor na igreja. Mas também nós sabemos do grupo de risco, daqueles irmãos que precisam ficar em casa e nós respeitamos essa decisão, que ela realmente é sábia, e continuamos a pregar a palavra de Deus. Mas a vida ela não é tão fácil de ser vivida, por assim dizer. Ela é curta demais, você não sabe quando vai partir, ela é, como eu já disse, imprevisível, ela é muito perigosa, a gente passa por perigos que são visíveis, outros que são invisíveis. Às vezes você está passando por um perigo muito grande e nem sabe, e acontece um livramento. E ao inverso, também acontece. Há coisas assim que são absurdas, não dá para acreditar que a pessoa morreu por causa daquilo e ela morre. Às vezes a pessoa está no isolamento social, cumprindo todas as regras, está em casa, escorrega no banheiro, bate a cabeça e vem a óbito. Ou coisas muito simples do dia a dia, na cozinha, vários acidentes domésticos e a pessoa vai a óbito. Então, a vida tem dessas. A gente não sabe exatamente quando vamos morrer ou o que vai acontecer com a nossa vida. Hoje temos saúde, amanhã não temos. Eu cheguei a ler um caso que achei inacreditável. Teve um criminoso nos Estados Unidos que ele se livrou da cadeira elétrica, ou seja, ele não chegou a ser eletrocutado na prisão, mas ele morreu eletrocutado na própria casa. Então aquilo eu acho que tinha que morrer mesmo dessa forma, eu não sei. Eu sei que a vida, ela às vezes parece uma roda gigante, cheia de altos e baixos, ou uma montanha-russa mesmo, ou um Kinder Ovo, né? Uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então para isso, pastor, tem um segredo? Tem algo que a gente possa, ou alguém em quem a gente possa confiar firmemente, porque até as pessoas mudam, lamentavelmente, nós somos tão drasticamente decepcionados, frustrados com pessoas que nós amamos, pessoas muito próximas a nós, e isso é natural, né? Infelizmente não era para ser, mas acontece, das pessoas que nós mais amamos trair a nossa confiança, ou até nós, com a nossa palavra, queremos fazer algo e acabamos descumprindo. Esse é o mundo caído no qual nós vivemos. Então, qual o segredo? Tem pelo menos algo ou alguém em quem eu possa confiar? E a bênção dessa noite, que eu posso dizer com total autoridade das Escrituras, é que existe a proteção que vem de Deus. A proteção que vem de Deus para aqueles que são seus, para os salvos, para os remidos, para aqueles que têm o temor do Senhor. Isso não nos livra dos problemas, das dificuldades, mas nas dificuldades há um livramento. Então isso é importante. Tá? Nós poderíamos ler Salmo 68, versículo 20, e eu leio para vocês. O nosso Deus, o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Sabe quem nos livra da morte? Os livramentos vêm do Senhor, o Deus da salvação. É dele que vem. Nós podemos usar máscara, podemos passar álcool em gel, nós podemos cumprir todos os protocolos pedidos,
pela OMS. Mas se tiver que ser seu dia amanhã, vai ser seu dia amanhã. Ou vai ser por um vírus, ou vai ser por um acidente, ou vai ser por uma morte natural, nós não sabemos. O importante, então, é ter segurança para onde vai. Isso é algo assim primordial. Estar preparado para o momento. Por exemplo, uma mulher grávida que está prestes a dar à luz, já está se aproximando aí dos 9 meses, ela já deixa, uma mulher sábia, ela já deixa todas as roupinhas da criança, as roupas dela também, já deixa tudo preparado. Está ali. Porque quando a bolsa romper, ou quando as contrações vierem muito fortes, ela tiver que correr para o hospital, tudo já está pronto. Ela já conversou com o seu médico, ela já sabe, está marcado, porque pode nascer dentro dessa semana, daquela outra semana. Ela está preparada. Quando vier, está preparada. E isso para o nascimento de uma criança. Agora eu pergunto, você está preparado para quando a morte vier? E aquele dia, bom, ainda que não queira nem sequer pensar, ele virá. E é necessário sim estar preparado. E o Deus da salvação é que nos dá o livramento até esse dia chegar. E até na morte, Ele dá o livramento através da ressurreição da vida eterna com Deus no céu. Tudo isso são bênçãos para aqueles que creem, para aqueles que depositam sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Espero que você já tenha feito isso. Caso contrário, eu pergunto, o que você está esperando para poder entregar sua vida para Jesus? É o que de mais precioso você tem. É entregar a sua vida a Jesus e ter a sua alma garantida com Deus no céu. Bom, Salmos capítulo 3, versículos 1 a 6, fala sobre a grandeza de Deus, porque Deus é mais forte. Deus é mais forte do que qualquer problema que você esteja enfrentando ou mais forte do que qualquer pessoa que você esteja enfrentando. A Bíblia diz, antes, eu leio Salmos 18, versículo 2, que diz: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que preciosidade, que bênção. Tudo isso em uma pessoa só, tudo isso em um único Deus, o Deus Santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O meu Deus, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que vem. Ele é o rochedo, é um lugar forte, ali nós podemos nos refugiar, nos esconder, nos defender. Ele sim é um Deus todo-poderoso que salva e que livra. E nos versículos 1 a 6 do capítulo 3 de Salmos diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantaram contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, não há um escape para ele em Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercarem. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aqui o salmista ele confia em Deus. Ele está dizendo, olha, os meus adversários só estão se multiplicando, estão aumentando, estão de uma forma que eu preciso do Senhor urgentemente. E ele confia, dizendo, olha, eu dormi e eu acordei, o Senhor me sustentou. Eu confio, eu consegui dormir. Tem pessoas que não sequer conseguem dormir. Por quê? Porque está cheio de inquietações, cheio de perturbações. Contra coisas, contra pessoas, contra circunstâncias, contra o passado, contra o presente, contra o futuro. Pessoas que estão totalmente desinquietas e precisam de alento, de conforto que vem de Deus. Talvez essa pessoa seja você agora, com dificuldade no emprego, com dificuldade em razão dessa pandemia, talvez está se distanciando, se afastando de Deus nesse momento, porque há um certo esfriamento. Lamentavelmente, vários cristãos
Eu digo que a árvore, ela tomba, ela cai para o lado que está inclinada. Se antes da pandemia você estava inclinado para as coisas de Deus, para a oração, para se aproximar, se chegar mais a Deus, com esse momento de pandemia, o tempo que lhe sobra, você vai orar mais, você lerá mais, você meditará mais na palavra do Senhor, você encorajará outras pessoas, outros cristãos, o seu coração se encherá mais de Deus, porque a árvore está caindo para o lado no qual ela está inclinada. No entanto, se você já estava buscando uma desculpa para abandonar a Deus, para abandonar a igreja, os irmãos, o seu ministério, a sua vida com o Senhor, a pandemia vem como um escape, como uma boa desculpa, porque você se afasta com a desculpa do isolamento social, você se afasta de Deus, da leitura, da oração, da meditação, das orações em favor dos santos e daqueles que perecem. Enfim, você acaba se entregando para aquilo no qual você já estava inclinado. E isso é um perigo muito grande, algo muito sério. Então, o meu pedido, o meu clamor a você é que, se esse for o seu caso, o segundo caso, é que você se arrependa logo, clame perdão ao Senhor e volte a praticar as primeiras obras, volte a vivenciar o primeiro amor, garantindo então a sua comunhão com Deus e, logicamente, a sua proteção da parte de Deus, porque Deus, Ele abençoa muito aqueles que o temem. A Bíblia diz, inclusive, que o Senhor, Ele coloca anjo ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Aquela história de anjo da guarda, ela existe sim, e não é para qualquer um. Não é que todo mundo tem um anjo da guarda. Apenas aqueles que têm o temor do Senhor no seu coração. Não é somente aquele que acredita em Deus ou que acredita na Bíblia, mas aquele que tem um temor de Deus no seu coração. Tem amor pela obra de Deus. Tem ódio pelo pecado. Ama aquilo que Deus ama e odeia aquilo que Deus odeia. Aquela pessoa que tem medo de pecar, porque não quer desagradar a Deus. Uma pessoa que reverencia a Deus por quem Ele é. Essa pessoa que tem o temor de Deus no seu coração, essa pessoa tem um anjo que o protege, que acampa-se, fica lá, fala, não, eu estou por conta do fulano. Esse aqui Deus pediu para que eu ficasse para protegê-lo, para cuidá-lo. Olha que bênção, mas essa bênção ela é condicional. Ela depende do seu temor a Deus. E quando aqui o salmista disse que muitos inimigos se levantaram contra ele, na nossa vida isso também acontece. Muitos inimigos se levantam contra nós. E a nossa vida não é neutra. Não adianta dar uma de pacifista. Ou você está lutando com Deus, ou você está lutando contra Deus. A favor de Deus ou a favor de Satanás. Não dá para permanecer em uma zona neutra. E por isso, o próprio Deus ele já nos convoca, ele já nos alista para a guerra, para lutarmos em favor dele, para Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2, 3, 4 e 5: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. É uma luta, é uma batalha com sofrimento, como soldado de quem? De Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então aqui é uma convocação. E disse, olha, sofre, pois, as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Não como um péssimo soldado de Jesus, mas como um bom soldado de Jesus. Estamos aqui, alistados. Queremos agradar aquele que nos alistou para a guerra, o próprio Deus. E isso é importante, que aí o façamos legitimamente. Façamos uma boa luta, uma boa batalha, para sermos coroados. Se nós não lutarmos bem, nós não seremos galardoados, não seremos coroados por Deus.
Ah, pastor, mas nós vamos de mãos abanando? Não, de forma alguma. Nós teremos que nos armar. E aí Deus nos recomenda uma armadura, a não ir com mãos livres, mas nos armarmos. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, passagem muito conhecida, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é de parte da armadura de Deus, mas tem que ser dela toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu amado, minha irmã, nós não temos noção de quantas vezes Satanás ele se levanta contra nós para tentar nos derrubar através de ciladas, de armadilhas. E se nós não nos revestirmos com toda a armadura de Deus, infelizmente, nós cairemos. E não apenas uma vez, mas várias vezes nas ciladas que Satanás coloca diante de nós. No versículo seguinte diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, minha luta não é contra pessoas, não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra o reino, contra o mundo espiritual que se manifesta nesta terra. E por isso precisamos nos armar espiritualmente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque há dias maus, há dias terríveis. Tem dias que nós nos perguntamos por que nós levantamos, por que nós colocamos o pé de fora da cama, porque são dias terríveis. Mas a Bíblia diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque quando chegar dias como esses, nós resistiremos e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o capacete, ou melhor, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E agora sim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Estamos em meio a uma batalha armada e nós também precisamos estar armados, protegidos. Estamos trabalhando, somos alistados ou fomos alistados por Deus, por Jesus Cristo. Devemos militar legitimamente e não podemos ir com mãos livres ou sem armadura. Nós precisamos nos armar completamente, porque chegarão os dias maus. Talvez você já está vivendo um dia mau, está querendo abandonar, está querendo desertar, olhar para trás, não querer saber mais de Jesus, não querer saber mais da Bíblia, não querer saber mais de oração. Você está cansado porque parece que Deus não está resolvendo os seus problemas, quando na verdade você foi convocado para lutar em favor de Deus. E depois de tudo, havendo feito tudo, ficar firmes. Há uma proteção espiritual para aqueles que são de Deus no meio da batalha. Eu espero que você confie nisso, que você acredite que Deus lhe protegerá. A Bíblia diz, sabemos, é 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. A parte B, e o maligno não lhe toca. Satanás não tem mais poder sobre a sua alma, ele não tem mais poder sobre a sua vida, autoridade sobre a sua vida, porque você é nascido de Deus. E o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E nisso estamos perseverando, no temor a Deus, armados, sendo valentes, militando legitimamente, sendo protegidos por Deus no meio de uma guerra espiritual. Há uma segurança, sim, para a vida. Salmos 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia. Versículo 19. Para lhes livrar as almas da morte e para conservar os vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Deus nos protege, mesmo quando parece não haver uma solução aparente. Aí vem o milagre, aí vem a bênção de Deus, a proteção de Deus. É Ele que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida, é Ele quem está sustentando nesse momento, é Ele quem tem garantido o arroz, o feijão, a proteção, a saúde na sua vida. O amor que vem para lhe dar ânimo para viver mais um dia também vem de Deus. Ou seja, é dele que vem a nossa existência. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tem o poder de tirar a vida. Mas o desejo dele para a vida de todos é que a vida seja eterna. E isso é possível somente através de seu Filho Jesus Cristo. E nisso nós podemos viver seguros, ou seja, confiantes, até audaciosos. No segundo século da nossa era cristã, um crente ele foi levado perante um rei que pretendia fazê-lo renegar a fé. Disse-lhe o soberano: se não negar a sua fé, eu o desterrarei. Sorridente, respondeu o homem: Vossa Majestade não pode desterrar-me de Cristo, que disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Encolerizado, disse-lhe o rei: mandarei confiscar os seus bens e vou despojá-lo de tudo quanto você possui. Respondeu-lhe o cristão: meus tesouros estão no céu. Neles, Vossa Majestade não pode tocar. Ainda mais encolerizado, disse o rei: vou lhe mostrar o que posso fazer e o farei. Eu vou matá-lo. Mas, disse o cristão, se há 40 anos estou morto em Cristo, morri com Cristo e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, pelo que não poderá a Vossa Majestade fazer coisa alguma contra ela. Essa é a confiança, essa é a segurança de um cristão que tem o temor de Deus no seu coração, que não somente acredita na existência de Deus, mas que confia em Deus e fez um compromisso com Ele. Que você seja essa pessoa, destemida e intrépida, uma pessoa que tem o temor de Deus no seu coração. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É proteção no meio das dificuldades, porque as dificuldades vêm sim, os dias maus, eles vêm, eles são reais. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tudo isso vem ao crente, ao cristão. Atribulado, perplexo, perseguido, abatido. No entanto, não angustiado, não desanimado, não desamparado, nunca, jamais. E nunca destruído. Essa proteção no meio das dificuldades, ela não tem preço. É saber que talvez Deus não o livrará da cova dos leões, mas na cova dos leões haverá uma libertação, um livramento. Talvez Deus não nos livrará da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, mas lá na fornalha nós receberemos o livramento. Nós podemos confiar em Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, o nosso auxílio. Conta-se a história de um homem que tinha o temor de Deus e que foi fazer uma viagem de avião. E nessa viagem de avião, enquanto sobrevoava o mar, um dos motores, ele pifou das asas do avião. O piloto teve que fazer um pouso forçado e muitas pessoas morreram. E ele conseguiu se salvar, segurando em algo que flutuava. Ele foi parar em uma ilha não habitada. E ali ele agradeceu a Deus pelo livramento,
pela proteção. Então ele começou a montar uma pequena casa de folhas e de palmeiras e tentando ali fazer um abrigo na praia para poder ficar longe de supostos animais ferozes, e conseguiu fazer fogo. Em um momento ele agradece a Deus pelo abrigo, pela proteção. Ele vai para depois pegar comida, vai mais à praia. Quando ele volta, ele vê aquela sua casinha, seu casebre, em chamas. O incêndio acabou tomando conta. E ali ele fica decepcionado com Deus. Foi: Deus, eu tenho lhe agradecido em todos os momentos, mesmo quando o avião caiu, mesmo quando eu cheguei até aqui, nessas condições, nesse casebre. E agora tudo que eu tenho, ou tinha, para me proteger do frio, também do calor, e também das feras. Deus, enquanto ele estava ali, naquela lamúria, sente aqui no ombro uma mão e de um homem dizendo: meu amigo, vem conosco. Nós viemos para poder lhe socorrer, para lhe salvar. Aí ele: mas como? Como assim? Nós vimos o sinal de fumaça que você estava fazendo para nós, o meu capitão viu e mandou parar o navio e vim com esse barco para poder lhe buscar, lhe dar o socorro. Sabe, é uma ilustração, mas há um fundo moral aqui, há um aprendizado. Porque mesmo nos momentos que nós não estamos compreendendo nada e achamos que é para perda, que é o fim, ali Deus se manifesta de uma forma poderosa e nos dá o livramento. Sua vida pode estar parecendo essa casinha incendiada e você ali bravo com Deus, porque você tem sido fiel e as coisas não têm dado certo para você. Mas continue confiando em Deus, porque Ele não desampara aquele que o teme. Ele sempre está ali. E nós precisamos do tempo. Às vezes nós não vamos compreender, não precisamos nem compreender, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. E Deus agirá através da nossa fé. Então que Deus abençoe sua vida, abençoe diante das dificuldades que você tem vivido, que você tem passado. Eu não posso nem sequer imaginar, mas como um ser humano, assim como eu sei que você está passando por problemas, por dificuldades. E sei também quem pode lhe ajudar, assim como também a mim. Então vamos nós dois, nós todos, recorrer a Ele, ao único Deus. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos traz através de Jesus. Obrigado pela proteção, obrigado pela salvação, obrigado pelas promessas bíblicas. Agradeço ao Senhor, porque podemos confiar que o Senhor sempre, mas sempre nos amparará. E peço nessa noite uma bênção especial sobre aquele que está com medo, ansioso, que está cansado de lutar, que está temeroso, que saiu para a guerra, mas não se armou completamente e está sucumbindo em meio à guerra, que não está militando legitimamente. Ó Deus, tenha piedade e misericórdia, que agora a pessoa se arrependa. Diz também que durante essa pandemia a árvore ela cairá para o lado que está inclinada, e eu peço por aqueles que estão inclinados, Pai, para a carnalidade, para o esfriamento, para a perdição, que o Senhor venha restaurar e resgatar. E o Senhor, ó Deus, resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então que haja humildade, que venhamos a nos humilhar diante do Senhor e que achemos graça diante do Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém.